Oi, Rosana! Oi, Marcela. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom! E aí, como estamos? Estava ansiosa para te receber aqui com esse resultado maravilhoso que você já está tendo, né? Imagina, eu que tava ansiosa, com friozinho na barriga. É muito bom, né? Trabalhar com leilões de imóveis. Eu quero contar um pouquinho como é que você entrou nesse mercado de leilões de imóveis. Mas quando a gente vê, né, todo o seu empenho, dedicação, desde que a gente começou a mentoria, os resultados que você está tendo, é fruto de todo esse seu empenho, esses estudos que você fez, né, as suas experiências que você já trouxe de outra, da sua bagagem, né, que você trouxe de outros lugares aqui, que contribuíram para você ter esses resultados, né? Sim, é um aglomerado, né? Nenhum resultado ele vem sozinho, não. Foi a junção de anos, né? Não só quando eu comecei com leilões, mas toda a minha experiência na vida empresarial, no empreendedorismo, e eu também sou formada, em direito e advoguei por alguns anos antes de me tornar empresária, então, juntando tudo isso, aí então eu falo assim, nossa, mas foi rápido. Eu falo, não, já estou construindo isso faz tempo. Eu até brinco, né? Todo mundo vê as pingas que a gente toma, mas os tombos que a gente leva, ninguém vê, né? Isso é muito fato. É. Mas conta um pouquinho aqui a sua história, né? Como é que você veio parar no mercado de leilões de imóveis, né? Então, você é empresária, formação em direito. Como é que você veio parar no mercado de leilões de imóveis? Olha, Marcela, vamos lá. Eu, igual já adiantei, né? Eu estava empresária até um certo período ali da minha vida. Eu sou formada em direito e advoguei por alguns anos, antes de tomar a decisão de virar empreendedora de vez. Então, o empreendedorismo está na minha família, isso está enraizado. Todos os meus irmãos são empreendedores, meu pai, minha mãe, todo mundo é Todo mundo. empreendedor. Então, assim, o direito naquela época era um pouco engessado, Sim. né? Você advoga e já tem um tempo, sabe disso. Isso me deixava um pouco frustrada. Então, quando surgiu a oportunidade de eu empreender, eu virei uma chavinha. Então, eu participei de algumas sociedades, empresas com meus irmãos, com meu marido, mas eu acho assim que eu tive um chamado mesmo. Como eu falo assim, às vezes o que não às vezes está no nosso plano, o que a gente planeja para a gente, não são os planos de Deus. É verdade. Então, eu falo assim, olha, você já adquiriu bastante maturidade. O empreendedorismo tem isso, né? Ele enche a gente de uma experiência de vida que não é em qualquer ambiente que você adquire. Verdade. Então, quando eu saí da faculdade e comecei a advogar, me faltava ainda um pouco de experiência de vida, vamos dizer assim, um pouco de maturidade profissional. Uhum. E empreendendo por alguns anos, eu adquiri isso. Só que no empreendedorismo, você faz muito esforço, Vai. muito esforço. E às vezes, desse esforço, você começa a pesar e falar assim: será que está valendo a pena? Entendeu? Com Então, certeza. eu cheguei nesse ponto da minha vida em que eu falei assim: esse esforço que eu estou aplicando aqui não está sendo compatível. Eu não estou tendo o resultado que eu almejo para a minha vida e para o meu futuro com isso, com esse esforço que eu estou aplicando aqui nesse meu empreendimento. E aí eu fui amadurecendo as ideias, vendo algumas possibilidades, e apareceu a Smart na minha vida. E aí eu comecei a estudar com os conteúdos gratuitos mesmo, assistindo as lives, vendo vocês falarem o tempo todo. Fui pegando os exemplos, né, de pessoas até próximas a mim. Então, tem pessoas de Ribeirão, eu falei assim, nossa, tá muito, vamos dizer, factível De isso. acontecer, né? De É, concretizar. é. E aí eu não tinha muito dinheiro para investir. Quem é empresário sabe, né? A gente, tudo que a gente ganha volta para o negócio. E volta para o negócio. Então, a gente pegou ali, separou um pouquinho, eu e meu marido, né? Nós separamos um pouquinho das nossas reservas que a gente tinha ali e decidimos juntos, falar, vamos investir nisso, vai dar certo.
E aí que foi, eu tomei essa decisão, falei, vou começar a investir nisso. E a princípio, né, como acho que a maioria não pensa na assessoria logo de cara, eu realmente entrei no mercado para ser arrematante. E com o tempo foi natural, foi bem natural eu ir seguindo para essa possibilidade de assessorar também. Isso era uma pergunta que eu ia te fazer, né? Porque assim, quando a gente está empreendendo, é isso que você falou, a gente coloca muita energia, a gente tem muitas incertezas, porque às vezes a gente projeta, faz um plano de negócio, vai vindo algumas variáveis, algumas questões que acabam atrapalhando, né? A direção, o caminho que a empresa está levando, e aí todo o lucro que você tem, você acaba aportando novamente na empresa para a empresa crescer ainda mais, então você não tem receitas, então assim, empreender a gente sabe, né, que é um grande desafio. E aí você teve a sacada de falar, pô, deixa eu diversificar, não vou parar de fazer o que eu faço, mas eu vou diversificar e vou estudar esse mercado de leilões. E você estudando o mercado de leilões, você já viu mais uma nova possibilidade, né? Porque, como você disse, né, começou com pouco capital, e eu acho que essa é a rotina e o ciclo de todo arrematante, né? A gente começa investindo com o nosso capital próprio e a gente acaba verificando a possibilidade da formação de um novo negócio, né? Que é Sim. migrar para a assessoria, né? Então, conta um pouquinho assim, quando é que foi esse estalo? O que te deu vontade de começar a fazer assessoria, além da falta do dinheiro e o conhecimento que você já desenvolveu, né? Porque acho que isso acaba ficando muito claro para a gente. E conta um pouquinho das suas inseguranças que você tinha para começar a trabalhar com assessoria. Tá. É importante a gente falar sobre isso, porque eu fui empurrada para assessoria. Eu acredito que tem uma galera e uma turma aí que está Ó, o Fernando acompanhando falando que tem uma hoje. vaga para você nos tubarões, hein? Ô, Fernando, olha, eu já estou cocriando isso. Aliás, ser tubarão foi a minha primeira meta. Depois eu tive que ajustar a rota, Fernando. Eu tive que ajustar ali. Eu falei, não, ainda tenho pouco capital para virar tubarão. Vamos ajustar essa rota. E foi com essa, assim, a minha turma ali era muito unida e a gente era muito ativo. Eu acabei, assim, me juntando, me unindo com pessoas muito ativas. Comecei na turma 27, mas só com o pessoal da turma 28 e 29 que eu realmente engatei mesmo. E eu sempre falo assim, que desde o princípio, quando eu entrei na Smart, eu vi que o diferencial não era o curso de arrematação, você aprender a lidar com leilões. Na minha cabeça ficou muito claro como a mentalidade que era ensinada ali era o diferencial. Então, assim, se você comprasse a mentalidade que eles estavam vendendo, você ficar bom em arrematar leilões ou em assessoria, que seja, era só uma consequência. Então, eu literalmente comprei o peixe que estava sendo vendido e eu, assim, amo a história dos três mosqueteiros ali, que eu brinco, né? É Aí eu falo, incrível mesmo. o Renan, o mestre dos magos. Ele que te Ai, ai. ouça. E aí eu fui assim, ficando encantada com o modo de pensar, de agir, de se comportar em relação, não só aos leilões, mas assim, para a vida, entendeu? Com Então, às certeza. vezes, no empreendedorismo, a gente se fecha numa caixinha dentro da nossa empresa e a gente acaba, assim, se confundindo, eu acho, ou criando vários pontos cegos que você vai ficando assim remoendo seus próprios pensamentos. Uhum. Então, quando eu vim para a Smart, nossa, eu falei, nossa, me achei aqui, porque a união do grupo faz toda a diferença. E quando eu virei a chave, muita gente gostava, porque assim, eu tenho esse perfil que assim, eu gosto de conversar bastante, eu faço bastante amizade e também gosto, eu sou um pouco instrutiva, vamos dizer assim. É do meu perfil. Então, quando a gente pegava as coisas para estudar, como eu já tinha um conhecimento jurídico, né, prévio, apesar de Sim. não estar advogando, eu tenho o conhecimento, a gente não perde. Eu tive mais facilidade em alguns assuntos em que surgia muita dúvida no grupo.
Então foi natural eu ir, ó, gente, não é assim, vamos assim. A gente pegava as matrículas para estudar junto. Eu abri o processo no grupo, ó, vamos estudar todo mundo junto. Aí abri o processo, a gente estudava todo mundo junto. Então isso acabou me desenvolvendo bastante, Sim, né? que você ensina, você aprende muito mais, né? E depois eu até aprendi que isso é uma ferramenta, né? Tem um nome que eu não lembro, mas é uma ferramenta, né? De quanto mais você ensina, mais você aprende. E eu falei, Exatamente. gente, foi assim. E aí eu consegui, vamos dizer, escalar esse conhecimento. Então, coisas que às vezes eu demoraria, sei lá, um ano, né, para aprender, com essa nossa dinâmica no grupo ali, eu fui me desenvolvendo. Então, uma coisa que eu separava 2, 3 horas no dia para fazer, já estava consumindo o meu dia todo. Até um dia que eu falei pro marido, você vai ter que assumir a empresa. Tô indo, fui. Já não consigo Aí, mais conciliar, agora é dedicação exclusiva. fui. Aí a gente fez algumas adaptações lá na empresa, a gente fez algumas melhorias assim para que ele ficasse sozinho com a empresa. E eu comecei a me dedicar 100% a isso, porque muitas amigas, amigos, assim, falavam, Rosana, da assessoria, você tem que cobrar, você tem que. E só que eu ainda não me sentia segura. Por quê? Porque eu ainda não tinha feito operações do começo ao fim. E para mim isso era importante. Né? Eu sempre brincava, eu não vou vender o peixe dos outros. Então, assim, eu queria ter essa experiência com o meu dinheiro, com as minhas arrematações primeiro, ver se aquilo ali funcionava para mim, né? Se eu me Uhum. identificava com aquilo ali, para aí sim tomar a decisão de ser uma assessora. Mas eu fui bem resistente, viu, Marcelo? Mas olha que legal, né? Você queria sentir segurança, porque assim, o conhecimento você tinha. E qual que era a sua dificuldade, né? Então, traduzindo o que você está falando ali, era a falta de segurança de tocar a operação inteira. Como é que eu vou falar que eu sou assessora se eu nunca fiz uma operação inteira? Então, eu preciso me sentir segura para eu poder vender uma prestação. Que a assessoria é prestação de serviço, né? Então, o que você precisava? Se sentir segura nesse seu trabalho, né? Então, a construção de conhecimento, muita gente acha que é só hora de estudo, então é só sentar e estudar. E a assessoria vai muito além disso, né? Porque a gente também precisa trazer essa segurança, porque não é só você falar com segurança, você só consegue falar com segurança se você sabe o que você está fazendo. Porque a gente não vivenciou tudo que pode acontecer no mercado de leilões, até como advogada, né? Você como advogada, a gente sabe que tem várias situações que a gente nunca vivenciou, a gente nunca experienciou. Então, isso não é diferente em nenhum trabalho que a gente exerce. Então, até como empresário, pode ser que você sempre operacionalizou o seu mercado, então suas compras, suas vendas na empresa de uma formatação, de repente acontece alguma coisa, alguma situação que te faz mudar o cenário, que você tem que evoluir. Então, a questão da segurança é exatamente isso que você está trazendo. Era uma dificuldade que você tinha para começar. Então, foi um ponto bem legal que você trouxe da mudança de mindset, né? Então, eu preciso experienciar para eu poder me sentir segura, para eu poder ousar, né, e conseguir me aventurar na assessoria. Então, seu primeiro receio ali era a falta de segurança de ter tocado uma operação inteira. É. Assim, eu sempre me senti muito confortável com o ambiente, essa ambiência, assim, eu sempre tive, vamos supor, o respaldo da Smart. Porém, é uma coisa pessoal minha, né? Assim, essa coisa de criar uma autoridade, de ter credibilidade naquilo que você está falando, é uma coisa, assim, que para mim, para minha construção como assessora, eu precisava entender se fazia sentido de fato. Então, quando eu comecei a finalizar as primeiras operações minhas, né, eu comecei a me sentir mais segura. Aí eu falei, não, eu já sei bastante. É, Já, já posso oferecer algo de valor, né, para essas pessoas que estão precisando
vamos só pular uma etapa, porque eu Uhum. tinha dedicado muitas, muitas horas. Eu lembro que uma vez você, numa aula, falou assim: não, eu já estudei mais de 300 matrículas. Eu lembro que você usa um número assim. Aí eu falei assim: ok, combinado. Depois de 300 matrículas, eu já posso falar que eu sei ver matrícula. Mas Comecei a analisar a matrícula que nem louca, que nem louca. Tu, 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 tu. Aí eu já me sentia segura. Eu falo, ok, eu sei que eu não vou saber tudo, mas tudo que eu já analisei, tudo que eu já vi, já me traz um certo gabarito, vamos dizer assim, né? uhum. Para oferecer algo de valor para os meus clientes, vamos deixar. E aí eu fui dando um passinho de cada vez. Então surgiu minha primeira oportunidade, você ainda não tinha aberto a mentoria. Surgiu uma primeira oportunidade e eu expliquei para a pessoa, olha, até queria compartilhar uma situação que teve. Quando eu comecei a falar que eu estava oferecendo assessoria, uma pessoa chegou em mim que tinha acabado de entrar no desenhar e falou assim, já que você é assessora, sabe esses grupos que vai formando, né, no desenhar? Aham. Já que você é assessora, me fala que ó, eu quero esse imóvel. E era uma matrícula, mesmo eu já estudado as 300, eu nunca tinha pego uma matrícula daquela, tão enrolada. Aí eu falei assim, olha, eu não vou saber te responder. Esse aqui é um caso que foge da minha competência. Ela falou, mas você não é assessora? Aí eu falei, sim, eu sou, porém, tem um limite ali. Eu sou até aqui. Eu Essa adquiri ainda não sei. conhecimento até aqui. Agora, daqui para frente, a gente vai precisar pedir para o Pierre, para Marcela, para alguém da turma. Então, assim, isso não me abalou, mas todos os casos que chegam e que eu ainda não estudei, que eu não tenho esse conhecimento, eu faço questão de ajudar até. Porque vira uma via de mão dupla. É aquela Sim, técnica, né? Você ajudando, você ensinando, você aprende. com Então, vai certeza. vai crescendo o nosso repertório, vai crescendo o nosso, vamos dizer assim, vai ficando tudo menos nebuloso, né? Exatamente. E assim, quanto mais análise a gente faz, mais senso crítico e mais memória, tanto de preço na análise de mercado, quanto nas questões jurídicas, a gente vai ficando muito mais. Rapidamente a gente consegue identificar quais são as consequências e quais são as alternativas que a gente tem para fazer gestão de risco, porque as análises de matrícula e análise jurídica nada mais é do que gestão de risco, né? E isso, como é que a gente vai construir isso? Não tem fórmula mágica, não tem receita. A gente tem que analisar. E a gente aprende, e isso assim que você decifrou, a gente está dentro de um ecossistema gigante, um ecossistema que puxa todo mundo, então a ambiência que muda o jogo aqui dentro do nosso ecossistema, a gente consegue trazer todo mundo que tenha vontade, que tenha determinação para conseguir ter resultados. Isso o ecossistema ele é muito fabuloso em relação a isso, né? Isso todo mundo que está dentro do ecossistema Smart sabe do que a gente está falando. Quem está fora pode achar que é meio loucura as coisas que a gente fala. Mas de fato, é um ecossistema que entrega resultado. Mas o principal de tudo é essa maturidade. De que a gente aprende muito mais nas análises que a gente faz, que a gente descarta. E principalmente, assim, essa sua humildade, porque não tem outra palavra para dizer. De falar para cliente, eu não sei isso daqui, eu não vou fazer para você, porque a gente precisa de alguém mais experiente. Isso é uma humildade que muitas pessoas não pensam quando vão entrar no mercado de assessoria. E é muito importante a gente saber isso, porque a gente tem limites, a gente tem habilidade que a gente não sabe, e a gente está dentro de um ecossistema que possibilita. Então, você, dentro do nosso ecossistema de assessores, você pode fazer agora? Chamar alguém mais experiente para fazer assessoria comigo e a gente racha tudo aqui, porque tem coisas que pode ser que de fato a gente descarte, né, Rô? Que a gente entenda assim, olha, Sim. é muito rolo, é muito risco para pouco retorno financeiro. Isso é um descarte tranquilo. Mas é importante a gente saber que a gente não vai entregar qualquer coisa para o investidor. É. Queremos entregar para ele um baita resultado e uma operação que, de fato, ele vai conseguir registrar, que ele vai conseguir vender, que ele não vai ter rolo. Porque, assim, a gente tem várias situações, né? Aquele caso que eu contei para vocês do meu cliente, que vocês estavam acompanhando ao vivo a emissão na posse, que virou ação de usucapião, um monte de rolo, tá tendo um monte de desdobramento. Assim, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? A gente vai mapeando o que vai acontecer e, aos poucos, a gente vai coordenando. Então, o fato de você estar dentro de um ecossistema e ter essa humildade que você teve de falar,
Eu não sei, mas tem gente mais experiente que sabe. Lá no passado você não tinha alguém para levantar a mão e puxar. Hoje você tem, e você não tem só a mim, você tem todos os mentorados dentro do ecossistema que tem habilidades complementares. Aí você tem uma habilidade muito boa em formar parcerias, né? Então, esse seu traquejo, né? Essa forma como você conduz as negociações, por isso que o Fernando falou, né? Estou te esperando aqui numa vaga de tubarão, porque ser tubarão nada mais é do que ter essa flutuação, essa habilidade de você construir parcerias, né? E o fato de você fazer isso e aplicar, replicar isso que você já faz muito bem na assessoria, te impulsiona a ter grandes resultados, que é o que você já está tendo aqui. Em 4 meses, você conseguiu já R$ 240 mil em assessoria, o que é um baita resultado. Assim, tem gente que nem imagina que isso é possível, então às vezes a gente grava vídeos falando que é possível você ganhar de 10 a 100 mil reais por arrematação em um imóvel, né, em assessoria, isso é a remuneração do assessor. As pessoas acham, eu recebo várias perguntas no direct, mas isso é verdade? Né? Tá aqui a Rosana para mostrar que ela, em 4 meses, ela teve um faturamento aí de R$ 240 mil com assessoria, só os honorários dela, a gente não está nem falando de lucro dos investidores, para mostrar o que é perfeitamente possível. Mas é legal que a Rosana tenha esse viés de parcerias e por isso que ela consegue resultados. Então, conta um pouquinho para a gente desse seu mindset de parcerias na assessoria, o que isso mudou o jogo, e depois vamos conversar um pouquinho das suas arrematações, das assessorias que você fez, contar um pouquinho de cada uma delas para todo mundo saber. Tá. Então, desde quando eu estava na arrematação, eu não tenho nenhum imóvel que eu tenha comprado sozinha. Então, assim, eu já entrei na Smart com esse pensamento. Eu Uhum. gosto muito de trabalhar em equipe, eu sou o melhor trabalhando em equipe, porque é impressionante, assim, como a gente não consegue desenvolver tudo, né, Marcela? Então, Não. assim, tem pessoas que são muito melhores do que eu em certos aspectos que é necessário na operação. A operação, se a gente desmembrar ela, né? Por exemplo, na empresa, a gente tem vários setores. A gente tem Uhum. o RH, a gente tem o operacional ali, né? E na assessoria não é diferente. Então, como dessas pessoas que eu já vim ali arrematando junto como sócias, nós conversamos e eu incentivei muito, eu falei, gente, vamos fazer essa mentoria. E nós entramos, nessa turma vieram 3 para a mentoria. Então, ali a gente combinou de trabalhar junto. Então, a gente dividiu a operação, ali vamos dizer assim, a operação da assessoria em 3. Nós somos em 3. Eu, a Kátia e a Cris. E cada uma cuida de uma parte da operação. Então, por exemplo, a Cris ela é ótima para falar com corretores, então ela faz o planilhamento, ela sabe? A Kátia, ela garimpa demais, ela também. É um Todo furacão. mundo sabe fazer tudo. Mas eu tenho habilidades jurídicas e também tenho uma habilidade de falar assim, gente, isso aqui é muito carne de vaca, vamos para outro. Tem esse olhar também mercadológico de que, assim, trazer, por exemplo, entender o que o nosso cliente está procurando e o que a Isso é gente está importante. fazendo para ele. Porque quando a gente vai atrás de um imóvel que é para um cliente, é diferente quando a gente está arrematando lá para ser sócio de alguém, cotizando. O Exatamente. racional é diferente. Então, isso otimizou bastante o nosso tempo de trabalho. Essa troca de know-how, tanto de uma com outra, uma questionando o trabalho da outra, traz melhores oportunidades para o tubarão, né? Que é a nossa dinâmica ali de trabalho dentro da mentoria, né? Que vem um tubarão. Então, quer dizer, eu não preciso levar 10 oportunidades para o tubarão para ele aprovar uma. Porque a gente já discutiu muito nós 3, a gente já descartou vários. Para a gente levar uma oportunidade para o tubarão, aprovar, para levar para o investidor de fato, a gente já fez um trabalho de retaguarda ali muito grande. É, Então, vários a gente descarta antes de chegar para ele, porque a gente tem essa troca. O que não aconteceria se estivéssemos sozinhas. Tem, exatamente. tem muito aquele racional daquele livro do Rápido Devagar, que Uhum. você se engana às vezes. Você, às vezes, tipo assim, vamos supor, a Kátia, ela adora São Paulo, ela vive em São Paulo, então ela descobre os melhores imóveis de São Paulo. Até a nossa primeira arrematação foi devido à insistência dela. Isso é bom, isso é ouro.
Nós precisamos levar esse imóvel. Eu, por exemplo, não conseguiria ter essa convicção de que aquele imóvel valia aquilo que a gente tinha colocado que valia. Então, E às vezes tem vaga de precisou. garagem, né? Que esse apartamento tinha peculiaridades ali, né? Isso. Então, precisou dessa conjunção de expertises para a gente ter esse resultado e sair na frente da concorrência. Porque Exato. quem não tinha essa convicção do que valia, por que valia, onde que tá, você está entendendo? Não ia chegar até onde a gente chegou para ganhar da concorrência. Então fez toda a diferença para a gente conseguir a primeira arrematação. E olha que legal isso que você está falando, né? Você falou uma coisa que eu acho que define muito quem quer entrar no mercado de assessoria. A gente não é bom em todos os pontos, mas a gente obrigatoriamente precisa saber tudo de todas as fases das operações. E se juntar com pessoas que têm habilidades complementares, porque aí sim os resultados são impulsionados. Sozinho a gente vai conseguir fazer isso que você falou, assim é mágico, a gente vai conseguir fazer, mas numa menor escala, a gente não vai conseguir escalar e não vai potencializar esses resultados, ou seja, trazer esses resultados de forma mais rápida, porque você vai estar sozinha, às vezes você tem insegurança, porque foi o que você falou, esse imóvel, por você não ser da cidade de São Paulo, você não saberia, você talvez descartaria dizendo, tá meio equivocado, tá meio estranho, você descartaria, mas estando com uma pessoa que domina o mercado, além de ser uma baita garimpadora, porque ela garimpa coisas muito boas, né? Além de ela ter todas as habilidades dela, de também de conhecer toda a operação, já tem vários ciclos feitos, isso complementa as habilidades de vocês e possibilita que a discussão fique muito rica, né? Então, acho que por isso que quando vocês trazem a oportunidade, já vocês analisaram já em três, então vocês têm muito mais segurança, porque trocaram ideias, discutiram, e isso faz com que vocês tenham os resultados que vocês estão alcançando. Isso é muito interessante, né? Acho que quem quer, de fato, potencializar os seus resultados no mercado de assessoria, estar conectado com pessoas que podem trazer essas habilidades complementares, isso muda o jogo. Eu até brinco, né, falando que muita gente às vezes fala, pô, mas você divide? Gente, eu não estou dividindo, eu divido para somar, é diferente, né? É, é. Então, mas você vai dividir o quê? Porque você não ganhou nada, né? Exato. Você pode Então, ter uma. Ah, eu sou sozinha, mas eu não ganho nada. Ou eu divido e tenho tudo. entendeu? Então, é aquilo que a gente falou lá no comecinho. A mentalidade você tem que comprar, você tem que vir junto com o pacote. Porque se você continuar com uma mentalidade ali, vamos dizer assim, mais primária, né? Eu não vou nem falar ignorante, porque a gente começa de um certo ponto. Então, eu não vou desmerecer a Rosana de 10 anos atrás que poderia estar pensando dessa forma. Ah, não vou fazer com outras duas, porque eu vou ter que dividir. E tá tudo bem, né? Faz parte dessa evolução a gente ir entendendo que não, você não está dividindo nada. Você Exatamente. está somando, né? E você está fazendo acontecer. Então, ter essa consciência faz parte, sim, para mim, né? E aquilo, e também, né, Marcela, também aquilo aqui, assim, onde você quer chegar com isso, né? Então, é muito importante a gente ter esse autoconhecimento, de falar assim, olha, eu não quero isso como uma renda extra. Eu realmente virei uma profissional nisso. Então, quando eu dou esse passo na minha vida, eu tenho que estruturar como que eu quero seguir daqui em diante, né? Exato. Então porque às vezes a pessoa, igual eu comecei, poderia ser uma renda extra. Depois que você vê o resultado e você compara, você fala assim, não tem como desver. É. Agora eu já sei que dá resultado. Como é que eu vou fechar o olho? Não dá. Você fala, não, eu preciso ficar 100% aqui. E isso que eu acho que é bem gostoso, né, Rô? Porque quando a gente começa a imaginar, a gente ouve as pessoas falando, não é concreto, né? Depois que começa a acontecer, que você vê que os resultados acontecem, e é aquilo que a gente fala, né? Gera muita frustração no começo, quando a gente está fazendo assessoria, porque são vários leilões que você participa, tem a conversão de cliente, né? Rô, conta um pouquinho, você tinha clientes, como é que era a captação de clientes? Você, agora que você já conseguiu fazer essa assessoria, você se sente mais segura para abordar clientes? Como é que é isso? Como é que era antes de você entrar na mentoria, e agora, depois que você entrou, como é que está a sua evolução como uma profissional em assessoria? Olha, Marcela,
E eu vou contar outro caso engraçado. Pode contar. A Adoramos minha caso. primeira assessoria foi de um conhecido meu aqui na minha cidade, e ele tinha um certo valor no FGTS dele preso. E ele veio fazer uma consulta, ele viu alguns posts que eu estava fazendo, viu que eu estava trabalhando com isso, fiz uma reunião com ele e ofereci. Eu falei, não, vamos pegar alguma coisa com esse FGTS. E eu cobrei 5% dele, Olha só, lá embaixo. lá embaixo. Aí conforme foi andando a operação, é, eu fui fazendo toda a assessoria mesmo. Fui com ele na caixa, assinar contrato, reunir com o gerente, fazer todo o processo. A gerente da caixa ficou muito interessada, ela já queria comprar também. Ela falou: o quê? Você pagou só isso nesse imóvel? Como é que faz? Eu também quero. Aí eu já arrumei outra cliente ali, fazendo aquele serviço, já arrumei outra cliente ali. Aí vendi para ela o serviço, só que daí eu já vendi no 10%. E na frente dele. Aí ele Olha virou e falou só. assim, aí ele falou assim para mim: olha, Rosana, eu vou tirar meu chapéu para você. Eu não vou te pagar 5%, eu também vou te pagar 10%. Ó, que beleza! O meu cliente subiu minha comissão. Isso que é bom, tá vendo? Que ele viu o valor do seu trabalho. Porque eu ainda, como foi minha primeira, eu queria passar por essa experiência. Então, para mim, não, naquele momento, eu estava querendo mais gerar valor do que o capital em si do dinheiro. Então, para mim, valia muito a experiência do que receber aquele dinheiro daquela comissão. Então, para mim, Sim. valia muito ter aquele retorno do cliente, vivenciar o meu primeiro cliente, porque eu sei que daquilo ali, assim, para o meu perfil, ia me dar segurança para continuar fazendo, replicar isso de uma forma melhorada, e depois as outras eu já ia melhorar também a minha remuneração. Não, muito legal, Rô. E conta como é que é a sua rotina de trabalho hoje, né? Como é que você trabalha, como é que você organiza a sua agenda? Porque a gente fala muito dos resultados, depois eu quero que você conte um pouquinho das suas arrematações, mas eu quero que você conte um pouquinho das dificuldades, porque a assessoria é um trabalho árduo, né? A gente analisa muitos imóveis, tem que atender o perfil do cliente, às vezes a gente tem dificuldade de encontrar clientes para aquele perfil de imóvel, então eu estava até analisando com a Gisela esses dias, que é uma mentorada da turma nova, um imóvel que tinha uma peculiaridade, era uma chácara, então é uma coisa de veraneio. É difícil a gente conquistar um cliente que tenha a visão de que eu vou aguardar 18, 24 meses para pegar esse lucro, porque tem lucro na operação, mas não tem liquidez do imóvel. Então, assim, tem algumas peculiaridades que às vezes a gente enxerga dinheiro na oportunidade, mas é um perfil muito específico, então isso gera muita frustração. Acho que a resiliência no assessor é uma coisa complicada. Se você puder contar um pouquinho aqui como é que funciona a sua rotina, e depois a gente vai entrar nas suas arrematações mesmo que você fez para os clientes, os valores dos imóveis, para o pessoal se familiarizar e entender como é que funcionam as modalidades. Marcela, é uma montanha russa. Te entendo. Hora você tá, nossa, super empolgada, hora, ai, não passa nada. Tipo assim, faz 2 semanas que você teve uma arrematação. Aí você fica 2 semanas sem arrematar, você fala assim: não tá virando nada isso aqui. Isso aqui é Aí, muito trabalho. aí você lembra que, assim, é aquela coisa do esforço. Você tem que sempre fazer, deixar isso bem definido. Qual foi o seu propósito com aquilo ali? Por exemplo, para mim, que era uma empresária de vender ali todos os dias entrava dinheiro, é um aprendizado. É Uhum. alguma coisa que eu preciso me acostumar, me habituar, mas a hora que vem tudo de uma vez, não vem picadinho. Sim. Então, é uma nova rotina, que quem não tem igual eu não tinha, é um desafio a ser superado, sim. Porém, com os retornos aparecendo, você vai entendendo que vale sim a pena e você vai criando a sua rotina. Eu tenho essa equipe, a gente trabalha em equipe. é, Antes de entrar na mentoria, eu já tinha algumas arrematações que eram no sistema caixa forte, que a gente chama, né? Uhum. Eu fiquei responsável pela reforma, por exemplo, por gerenciar o imóvel que está aqui do meu lado, e a turma está toda espalhada, né? Mas o imóvel está aqui do meu lado. Então, eu tento me organizar assim. Por exemplo, de sexta-feira, eu deixo reservado só para ir para a rua.
Então, por exemplo, se tem que ir a algum cartório, se tem que ir a alguma imobiliária, se tem que ver alguma obra, sexta-feira. O E paga resto da pedreiro. semana é fazer card, aprovar card. Fazer card, aprovar. Para quem não é da Smart, fazer card é o quê? Criar um arquivo com todo o estudo do imóvel, validar ele, né, com toda a estrutura ali, o racional, para a gente se certificar de que realmente, né, aquela coisa do rápido e devagar. Você pega, traz, esse imóvel é ótimo, vou estudar ele. Então você monta uma estrutura desse estudo e deixa ali arquivado num sistema que a gente tem aqui na Smart, né? E depois vem esse profissional, que é o tubarão, que a gente chama tubarão, e vê todo o estudo que você fez e fala, tá excelente. No meu caso, eu boto o João para trabalhar. Ele adora. A minha meta é assim, João, ó, essa semana temos 10 para você analisar. Nem sempre dá, e tá tudo bem, nem sempre dá para colocar lá a nossa meta. A gente tem uma meta ali de abastecer, de sempre ter, por exemplo, a Kátia apresenta para outro tubarão e a Cris para outro tubarão. A gente dividiu assim nossa dinâmica. Cada um apresenta para um tubarão e o que a gente conseguir de aprovação nós vamos disputar, né? Sim. E aí tá dando certo, mas assim, tem que organizar a agenda. Porque se você não tiver uma meta de quantos cards você vai analisar para chegar no tubarão, o tubarão validar e achar o investidor para aqueles imóveis que você validou, no prazo que precisa ser, você acaba não tendo muita produtividade. E aí Exato. pode ser que você não goste do resultado. Então tem que ter esse equilíbrio. Eu organizo minha agenda bem parecida assim com você, Rô. Eu coloco sempre o horário de manhã para começar a garimpar, faço as garimpagens, aí eu bloqueio a agenda para fazer as análises, tanto de habilidade financeira, jurídica, agenda de horários com clientes. Como tem também as questões de mentoria, eu bloqueio a agenda para poder responder mensagem da mentoria, mensagem de WhatsApp, tocar os processos, fazer follow-up de processos, fazer despacho para o juiz, organizar a foto. Assim, muitas atribuições que a gente tem para fazer para tocar a operação inteira, porque a gente não tem uma operação só. A gente tem arrematações nossas próprias, arrematações dos clientes e todo o resto que está em volta disso. Então, assim, a organização para quem quer trabalhar com assessoria é de extrema importância. Principalmente que para você ter resultado, você tem que fazer exatamente o que a Rosana falou, ter volume. Quem quer ter resultado tem que ter volume. Se não tiver volume, é óbvio que não vai ter resultado. E não é porque você é ruim. É porque a gente sabe que a média que a gente participa de leilões, você participa de 10 a 15 leilões para arrematar um imóvel. Então, você fazendo as análises, né, que é isso que a Rosana está falando, para chegar a 10, 15 em participações do leilão, se analisou uns 100 imóveis. Né? Então, assim, é muita análise para você conseguir ter resultados. Por isso que as parcerias são importantes, por isso que a organização é importante. Então, quem quer entrar no mercado de assessoria, os primeiros passos são esses, né? Desenvolver conhecimento, desenvolver parcerias, se organizar, gestão de tempo. Acho que o recurso mais escasso que a gente tem é o tempo. E a assessoria possibilita com que a assessoria de leilões de imóveis, possibilita com que você consiga trabalhar de qualquer lugar do Brasil. Porque basicamente a gente precisa de um celular para poder se conectar na internet ali e um computador. Com essas ferramentas, você consegue já desenvolver todo o seu negócio de assessoria. Você não tem gente que é preocupada, eu preciso alugar um espaço, eu preciso contratar funcionários, eu preciso de uma equipe. Isso aí é um segundo plano. O primeiro plano é simplesmente começar. Computador e celular é o equipamento que você precisa, não é, Rosana? Sim. Sim, eu comecei total, assim, só com isso. Nem computador decente eu tinha, porque eu usava só o da empresa, então na minha casa eu não tinha. Meu notebook tinha quebrado e eu nunca fui atrás de comprar outro. Aí eu já estou mais equipando. É claro que a gente, assim, a gente sempre almeja, né? Se estruturar Sim. melhor, mas assim, dá para começar do zero, gente. Comecei do zero, zero, zero. Não tinha nada. Isso é muito bom. Ô, Rô, conta um pouquinho dessas suas 3 assessorias que você fez. Conta onde que elas foram as arrematações, da onde veio o cliente, o resultado, né, da operação para o cliente e o resultado para você de cada uma delas. Assim, pode ser bem por cima, só para a gente comentar para o pessoal ver como é que são os resultados, como é que funciona o ecossistema, os resultados quanto foram bons para você poder compartilhar com o pessoal aqui, se animar a entrar no nosso ecossistema.
Então, a primeira arrematação foi em São Paulo, veio, né, dessa assessoria em conjunto com a Cris e com a Kátia. Então, a gente garimpou esse imóvel, fizemos toda a estruturação dele, já com uma certa antecedência, e colocamos para ser validado nos tubarões. Eles têm o prazo deles, né? Que são os nossos parceiros de trabalho, eles entram validando, né? É sempre que a gente fala o double check ali, né? A gente faz uma análise prévia e eles vêm com a expertise deles, são normalmente pessoas aí que já estão há vários anos, né? Mexendo com isso. Então, eles dão uma afinada ali no instrumento ali. Instrumento. E eles que têm acesso aos investidores. Então, nesse caso, a gente ofereceu esse imóvel para o João. Ele falou: ótimo, excelente imóvel, vou atrás de investidor. Foi. Não foi fácil achar investidor, porque era um investimento bem alto, né? Foi uma arrematação que a gente conseguiu fazer na casa dos 700 mil. Ele começou bem abaixo, começou na casa dos 400, mas ele foi muito disputado. Era realmente um imóvel que muita gente chama de carne de vaca. É. Mas tinha um bolo jurídico também nesse imóvel, né? Não era uma coisa Tinha, simples. tinha, tinha. Na verdade, tinha questões jurídicas, né? Uhum. Pendentes. A proprietária tinha falecido, então o inventário ainda está em aberto. Mas aí a gente foi falando assim, bom, o risco é mínimo, tá tudo certinho, dá para a gente ultrapassar essas dificuldades do jurídico, vamos para cima. E aí teve também uma informação, assim, a Kátia Cris também falou com muito corretor na Redondeza, e a gente tinha a impressão que ele estava vazio. Então aí a gente foi lá na portaria, conversou com o porteiro, fez um, um trabalho ali bem de Investigação. investigador. E aí, não, gente, tá vazio. Então, quer dizer, é arrematar e entrar para dentro. Até a gente resolver essas questões jurídicas requer ali um certo tempo a mais, né? A gente vai reformando, a gente vai fazendo o projeto de reforma, vai reformando, já vai trazendo os corretores para avaliar o imóvel. Então, a gente já tinha tudo isso traçado. Olha Só só que que interessante. pelo valor do investimento, estava difícil de achar um investidor que quisesse, porque normalmente o investidor ele quer o quê? Porcionar o capital dele. Ele não quer Entendi. investir. Às vezes a pessoa tem 1 milhão para investir, mas ela não quer colocar 1 milhão em um imóvel, ela quer comprar dois, três imóveis, pelo menos. Isso é importante o que Então, você está falando, é um mindset que o assessor tem que saber. O investidor tem 1 milhão, ele não quer colocar 1 milhão em uma oportunidade, ele quer diversificar. Então a gente tem que aprender isso, né? O que, que a gente vai trazer para esse investidor? Então o investidor que colocou 700 mil, ele não tem só 1 milhão, ele tem muito mais do que isso, porque senão ele não vai querer colocar em uma única oportunidade. Por isso que a Rosana está falando da dificuldade de encontrar investidor, porque não é o investidor que tem 1 milhão que vai arrematar esse imóvel por 700 mil reais, porque isso foi só o valor de lance, né? Fora todos os custos da operação que ele vai ter. sim. E ali também o João teve uma sacada ali no finalmente ali, como era um imóvel que não tinha dívidas e a pessoa tinha falecido, ia sobrar muito dinheiro na arrematação. Então, nós estamos também tentando recuperar o dinheiro de volta que a gente pagou no leiloeiro. Nós estamos tentando voltar para a mão do investidor. Também Excelente. foi um argumento ali que a gente usou para o investidor, para a gente conseguir dar um lance a mais, que nós chegamos no limite do limite. Não tinha mais lance para dar. Foi o último, nós fomos até o último lance que a gente podia. E a gente falou: bom, se alguém cobrir, cobriu. E ninguém cobriu. E isso é excelente, porque olha só a estratégia. Eles conseguiram dar um lance a mais, por quê? Porque eles sabendo que vai sobrar dinheiro, né? Vai ter saldo remanescente na arrematação que vai pagar o credor e ainda vai sobrar dinheiro, e existe a prerrogativa ali, o Código Civil autoriza com que você peça a restituição da comissão do leiloeiro. Então, o próprio arrematante pode solicitar esse desconto ali do valor da arrematação e esse valor devolve para o investidor. Isso só o assessor que é competente, que está habilitado e que tem esse conhecimento consegue proporcionar esse tipo de retorno para o investidor, porque na verdade é um valor que está no edital, né? O investidor tem que pagar aquilo. Mas quando você tem conhecimento, você domina e você consegue identificar que vai sobrar, porque precisa sobrar saldo remanescente na arrematação, senão não cabe essa tese.
Então, assim, foi uma sacada estratégica que traz essa informação para o investidor, que possibilita dar mais um lance para ele poder se animar, vamos dizer assim, né? Sim. E aí esse trabalho em conjunto foi tão legal, né? O nosso primeiro trabalho, a gente com o João. É, aí a gente foi se alinhando, foi conhecendo, fazendo vários atendimentos assim para conseguir encaixar. É que assim, essas foram as que deram certo, gente. Mas assim, a gente já fez reunião com o investidor inúmeras, inúmeras, que a gente vai até o leilão e acaba não conseguindo levar, porque foge da viabilidade, foge daquele script ali. Então, a gente está sempre junto, fazendo várias reuniões com investidores, e a gente conseguiu, vamos dizer assim, ter uma cadência de trabalho muito bom. Então, toda semana a gente tem oportunidade na mesa, toda semana. Isso é muito bom. E essa daí foi a assessoria tradicional, né? Que vocês fizeram para o Foi investidor. tradicional. Então, deu R$ 70 mil só nessa arrematação que vocês fizeram para Sim, honorário para vocês. sim, sim. Para o Brilhante. grupo. Muito bom. Aí comemoramos e partimos para o próximo. Aí já tinha agendado o próximo, que acho que foi 2 semanas depois. Já estava agendado esse leilão também. E a gente não tinha muita esperança, porque a gente também achou que eram carnes de vaca. Era uma cidade que chama Tijucas, em Santa Catarina. E todo Tava mundo sabe que voando. Santa Catarina não sobra nada, todo mundo quer. É assim Aí, mesmo. mas a gente é persistente, a gente é teimosa. Vamos tentar. E não tinha espaço. E os investidores que a gente achou para esse imóvel, eles acharam que estava bem apertado de ROI. Então eles falaram assim, ó, a gente vai até tentar, mas não vamos dar lance, só se for lance único. Ai, né? Vamos tentar, quem sabe? Quem sabe? Lance único, conseguimos levar o imóvel. Ele não tinha nenhum enrosco jurídico, era um imóvel tomado pela Caixa, né? Não, pelo Bradesco, desculpa. Pelo Bradesco, era uma alienação fiduciária, né? Que eles não pagaram. E agora já estamos no trâmite ali de. Esse foi na arrematação, foi um valor de R$ 200 mil, a arrematação, com previsão de vender entre 390 e 400 mil ali de liquidez, com uma reforma ali. E também foi tradicional, tá? Essa também foi tradicional. Então, E o pessoal está bem ativo, o nosso grupo é bem ativo. Foram três investidores que se uniram, eles estão aprendendo. Também é legal falar isso, né, Marcela? Porque muito investidor chega como se fosse uma assessoria de uma arrematação assistida, por quem já tem mais experiência, por quem já sabe fazer tudo. Então, às vezes, a pessoa faz ali o curso, mas não se sente segura ainda de fazer uma arrematação. Aí ela vem até a gente, contrata a gente ali para as primeiras, porque o intuito dele depois é ele fazer conseguir sozinho. fazer sozinho. Então, eles vão usando a gente tipo uma mentoria. E isso é legal porque, assim, faz a roda girar, né? Então, ele, por exemplo, ele já vai começar a fazer sozinho, ele não vai mais precisar contratar, mas ele pode indicar outras pessoas que estão tendo a mesma dificuldade, de segurança que ele tem para começar e viram clientes seus. Então, assim, acho que sempre tem a possibilidade, né? Eu acho que a grande graça de você ter a mentalidade, né? O mindset de prosperidade, de estar num ambiente onde todo mundo tem enriquecimento, a mentalidade de todo mundo é prosperidade. E aí a prosperidade, ela vem independente de quem esteja com a gente. Você está compartilhando seu conhecimento, a pessoa te contratou para isso. Na próxima, ele vai te indicar para um colega dele que precisa disso, porque ele vai querer fazer as dele sozinho. Então, assim, tá tudo certo, não tem problema, né? Ele não tá te usando, pelo contrário, ele te contratou e ele tá aproveitando o espaço para ele crescer também. E é muito legal, porque assim, aqui dentro a gente tem essa coisa de, tipo assim, sem reservas, né? De Sim. conhecimento. Então, independente, a gente entra, o João é sempre, eu falo, né? São grandes exemplos, são inspiração mesmo, assim, de comportamento. Porque ele, mesmo com o tempo escasso, ele muitas vezes ele fica ali no grupo, ele explica tintim por tintim, ele não tem reservas, ele indica, vamos fazer aqui nesse cartório, vamos fazer aqui. Então, é muito bacana. Assim, eu estou aprendendo demais. Eu estou já num patamar que estou dando assessoria, mas o tempo todo aprendendo. O tempo Exatamente. todo evoluindo. É infinito, né?
É infinito. E o É conhecimento, infinito. ele é muito vasto. A gente sabe só um pouquinho, a gente sabe 10% de tudo que pode acontecer. O resto a gente vai aprendendo, a gente vai experienciando. E é muito legal porque se alguém vai fazer uma pergunta no grupo, aí vem todo mundo respondendo e fala, pô, não tinha pensado por isso. Mas já que a Rosana falou isso, me remete àquilo. E aí, cara, aquilo é tão enriquecedor, né? Que uma perguntinha desse tamanho vira um negócio que todo mundo cresce e ganha. Acho que isso que é maravilhoso de estar numa comunidade. E o João, de fato, é um cara que puxa todo mundo, né? Então ele tem muito conhecimento, ele é outra pessoa, né? Que ele tem a mentalidade de sempre contribuir, de sempre ajudar, compartilhar conhecimento. E aí ele traz essa experiência para vocês, porque ele tem dezenas de arrematações, ele é um arrematante profissional mesmo, com muitas arrematações, muita experiência, muito volume, e principalmente, né, ele também é monitor, ele é mentor lá com o Fernando agora na mentoria dos tubarões, então ele traz muito conhecimento da bagagem que ele tem, né, de ensinar, de lecionar, e ele é um vendedor nato, né? Então, acho que é uma coisa que a assessoria requer também que a gente desenvolva a habilidade de venda. Porque nada mais é a gente estar vendendo o nosso conhecimento, vendendo o que a gente sabe da operação. E isso traz segurança para o investidor, porque ele precisa saber que o produto é bom. Mas por que o produto é bom? Não é porque o João está falando, não é porque a Rosana está falando, não é porque a Marcela está falando. É porque, de fato, o produto é bom baseado o quê? Nas estratégias, na experiência, no conhecimento, na expertise que quem está apresentando a oportunidade está trazendo. É isso que muda o jogo. Por isso que a Rosana conseguiu mostrar para o cliente dela o valor dela e ele de 5% da arrematação, ele mesmo fez questão de pagar 10%. E isso só é possível nos profissionais que demonstram excelência. Porque acho que uma coisa que é bem legal, né, Rosana? A gente vê no mercado de assessoria muita gente fazendo a cobrança 5% sobre o valor da arrematação. E a gente sabe que a balança não funciona, né? Porque é muito trabalho, é muita frustração, principalmente porque a gente não cobra para o labore do investidor, né? Que seria uma taxinha fixa ali para o investidor pagar para a gente mensalmente, para a gente garimpar determinadas, sei lá, 10 oportunidades por mês. A gente não cobra esse valor deles. Então, o fato da gente se posicionar com 10% remunera muito bem os dois investidores, tanto o investidor quanto o assessor, e isso possibilita com que o investidor se sinta seguro de saber que a Rosana só está apresentando oportunidades que ela arremataria e, principalmente, oportunidades que de fato vão dar resultado para o investidor. É isso que muda o jogo. É o valor tá aí, né, Rosana? Ó, isso que você falou, assim, o que que eu posso dizer? Eu ouço muito dos investidores. Você arremataria? Eu falei, o quê? Eu tô louca, porque eu falei assim, eu queria ter dinheiro infinito. Eu Eu falei também. assim, você não está entendendo o tanto que eu te procurei para esse imóvel, para não perder essa oportunidade. Porque, assim, é legal dos investidores entenderem que quando a gente acha uma oportunidade, é como se achar uma pepita de ouro. Então, É a isso gente mesmo. dá tanto valor para aquilo que quando a gente não consegue achar alguém que acredite tanto no projeto, que a gente lutou tanto ali para construir aquela operação, é como se tivesse aqui na mão e de repente a correnteza leva. É assim mesmo. Então, até teve um caso engraçado também, que teve um investidor que ele estava meio na dúvida, e o João, com uma modéstia exagerada, aí eu falei assim, rapaz, esse que tá te falando aí, ó, eu tive que vender o João, porque ele não conhecia o João. Eu falei assim, ele tem mais de 80 arrematações. Pode confiar, se ele tá falando que esse imóvel vale, ele vale. Aí eu falei, não, João, sem falsa modéstia aqui, olha, pode vender seu peixe, porque ele é grande. E E isso aí muda, a né? gente vai se complementando ali, sabe? Porque também é isso que você falou, a gente precisa entender o nosso valor, entender que o trabalho que a gente fez, né, a gente não está aqui para tirar vantagem do investidor, Tá. né? A gente está aqui porque a gente se profissionalizou, porque a gente não tem mais dinheiro, porque todo assessor é um arrematante sem dinheiro. Exatamente. A gente até brinca, né? A gente está assessor, a gente não é assessor, né? Porque quando entra o dinheiro, o que a gente faz? A gente arremata para a gente e continua fazendo assessoria, porque onde está o grande grosso que a gente faz, é muito volume e gera muito conhecimento para a gente, nas nossas arrematações próprias.
A gente faz assessoria justamente porque a gente tem o dinheiro é escasso, o recurso é escasso. Quando está tudo alocado nas operações, enquanto está gerando ciclo, a gente faz assessoria para gerar receita, para gerar renda, e isso a máquina vai gerando. Então, é receita infinita, porque a gente não tem dinheiro, mas a gente consegue, com o olhar treinado, com a capacidade que vocês desenvolvem, né? Estudando, treinando, criando grupos, parcerias, de ter resultados. Então, você concilia as duas coisas, você está sempre ganhando dinheiro. Quer coisa melhor do que essa? Não tem, né, Rô? Não. É E muito a bom. nossa última, essa eu fiz mais pessoal mesmo, foi uma tentativa. Igual o pessoal pergunta muito lá na mentoria, mas vocês só fazem um grupo? Falo, não, a gente tem a possibilidade também de se desenvolver individualmente. Às vezes, por exemplo, eu falo isso, eu, por exemplo, tive um imprevisto de família esse mês, minha mãe fez uma cirurgia no joelho, então eu fugi um pouco da minha rotina, não consegui dedicar as horas que eu costumo dedicar à assessoria. E eu falei, meninas, toca o barco, vai apresentar o projeto de vocês e vida que segue. Então, nem todas as assessorias a gente apresenta de forma coletiva. Tem alguma outra oportunidade que. Vou tentar aqui, até para melhorar nosso fluxo de caixa também, né? Porque para o nosso fluxo de caixa é bom entrar um valor mais substancial, cheio, no nosso caixa, para a gente se manter ali ativo, né? E Sim, motivado. com certeza, que é o mais importante. Então, essa última assessoria eu fiz com o João também lá em Limeira, e essa foi no sistema Caixa Forte, foi uma casa que ela valia ali os seus 500 mil e ela estava por 240. Também era uma casa que não cabia muito lance. Era uma casa que não cabia muito lance, era um leilão judicial, então teve uma análise ali para fazer. Tinha uma certa incerteza, porque a pessoa que estava, como é que fala, perdendo o imóvel, né? Era de uma dívida que não era de alienação fiduciária. Ela estava tentando buscar recursos, alguma forma, para negociar essa dívida e tirar o imóvel do leilão. Mas o juiz determinou o prosseguimento do leilão e nós conseguimos arrematar também parcelado em lance Que único. beleza! E aí esse é a caixa forte, então a gente está ali com no mínimo ali uns 200 mil de lucro nessa casa, né? Podendo chegar até uns 250, dependendo ali de como o imóvel vai estar, que é um sobrado, numa rua muito boa, ali em Limeira. Então, assim, a gente tem algumas análises do imóvel que pode dar ali de 200 a 250. Vamos ver, né? Com certeza. O resultado final da operação a gente só sabe quando terminar, mas a projeção, toda a estratégia do negócio é feito antes. Então, essa é a habilidade do assessor que está profissional, que ele consegue identificar oportunidades, que ele consegue enxergar as alternativas, as saídas e os potenciais resultados. Vocês trouxeram para ele o cenário mais conservador possível, mas ainda dá para extrair mais resultado dessa operação dependendo da estratégia que for adotada. Então, isso é muito legal, né, de trabalhar com assessoria, porque você conseguiu aí, em 3 arrematações de assessoria, conseguir um baita resultado, mostrando a importância de você estar dentro de um ecossistema, onde você está com parcerias estratégicas. Então, as meninas que trabalham com vocês são as meninas super poderosas, vocês três, né? Trabalham juntas com muito resultado, conectado com arrematantes profissionais, como o João e os outros tubarões da cúpula, né? Que foram mentorados, treinados pelo Fernando, que é o maior arrematante de pessoa física do Brasil, que tem muito resultado, muito conhecimento. E ele treinou várias pessoas, inclusive eu sou uma delas que foi treinada pelo Fernando. E a gente desenvolve um racional, um raciocínio técnico de análise de imóvel, de precificação, de gestão de risco, porque muita gente acha que é uma atividade profissional de advogados, né? Porque eu sou advogada, você é advogado, mas a assessoria não é exclusiva para advogados. Por um acaso, eu sou advogada, a Rosana é advogada, mas a gente já fez várias lives com várias pessoas que não são advogados, não são do ramo do direito, e isso é muito importante vocês saberem. Se a assessoria não fosse uma coisa aberta, eu não estaria aqui hoje fazendo essa live com vocês, trazendo esses resultados. Inclusive, as sócias da Rosana, que são excelentes profissionais, a Rô comentou aqui, elas não são advogadas, ou seja, a assessoria não é atividade exclusiva de advogado. Não requer esse conhecimento de formação e OAB para você se posicionar como assessor. Ela requer que você tenha habilidade de desenvolver conhecimento, treinar, olho, estudar, precificar imóvel, entender gestão de risco,
converter cliente. Com isso, você vai ter resultados. Então, acho que essa é a grande lição. A Rosana veio abrilhantar aqui a live. Foi maravilhoso, vou te receber aqui hoje. Você trazendo seus resultados, suas inseguranças, as suas dificuldades que você teve. Agora eu vou pedir para você fazer suas considerações finais aí. Se você quiser deixar de recado para o pessoal, quem está assistindo aqui a live. Acho que todo mundo gostou muito. Eu amei falar com você. Eu já sabia que ia ser maravilhosa a live contigo, porque você tem muito conhecimento, você tem uma humildade assim, muito, muito importante. Inclusive, não só com os colegas, é uma generosidade com os colegas de ajudar do ecossistema, mas inclusive de se posicionar, né? Porque para você falar para um cliente que você não sabe uma coisa, é de uma humildade e uma hombridade, porque você tem que ter muita segurança de si, né? Porque quem vai querer se expor e falar, eu não sei disso, né? Isso é uma coisa que diferencia, de fato, quem está preocupado com o resultado do cliente e não só com seus honorários. Então, quero até te parabenizar por isso, porque isso é uma questão que te mostra como você é diferenciada de outras pessoas no mercado que a gente sabe que não jamais reconheceria um erro, porque é difícil mesmo a gente reconhecer o equívoco nosso, uma inexperiência nossa, uma falta de habilidade nossa, mas isso é muito importante, porque esse cliente ele vai confiar muito em você. Muito obrigada. Tô até emocionada aqui. Ah, não era essa a intenção, era só parabenizar mesmo. Bom, gente, o que eu vou falar para os meus colegas aqui, meus colegas de grupo lá da assessoria, que eu amo, adoro a nossa interação, aprendo muito com todos vocês o tempo todo. Eu acho que a gente está aqui para se testar mesmo, acho que é um ambiente que, igual a Marcela falou, eu sempre tratei isso com muita transparência desde o começo. Muita gente, às vezes, olha para a gente, porque a gente tem um diploma, você é advogado, você tem que saber isso. Não, gente, a gente não tem. Não sabe. Assim, é impossível a gente saber tudo sobre tudo. E eu lido, hoje em dia, igual eu falo, é uma evolução. Hoje em dia eu lido muito bem com isso. Trabalhei isso, nem sempre foi assim, mas graças a Deus, assim, hoje eu entendo que tá tudo bem a gente não entender tudo. O importante é a gente, assim, para mim, para eu deitar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, é ter essa transparência com todo mundo que eu atuo, todos os meus grupos, tanto de arrematação quanto de assessoria. Às vezes eu tenho uma dúvida, eu falo assim, olha, eu vou buscar essa informação, porque isso mudou. No nosso meio, né, Marcelo? As coisas mudam. Muda muito rápido. Mudou. Ontem aceitava, por exemplo, fazer em qualquer cartório a escritura, vamos supor. Hoje já não pode mais. Então, tá tudo bem. Eu acho assim que eu tenho essa postura porque tá ali intrínseco nos meus valores, nos meus princípios. Então, se a pessoa não entende isso, eu respeito, Sim. Mas eu sempre vou fazer o meu melhor. E se eu não souber, se eu falar assim, eu prefiro falar assim, ó, espera um pouquinho, você pode esperar até amanhã, que eu vou buscar essa informação correta e vou te trazer. Então, em vez de eu falar, eu acho isso, quando eu começo assim, eu acho, eu já me policio e falo assim, não, se eu tô falando eu acho é porque eu não sei. Então eu vou buscar a informação correta. E eu não tenho vergonha de pedir ajuda para os universitários, para E não nossa tem que ter medo. mentora. E aí, o legal é que a gente tá nesse ambiente e que as pessoas entendem isso. Sim. Eu nunca tive ninguém, nenhum sócio meu, nenhum cliente meu que, nossa, a não ser essa, né, que mal me conhecia ainda, né, falou, nossa, mas você não é assessora? Eu falei, mas eu não tenho a resposta pronta para tudo. Vou buscar, vou estudar e vou te responder. Então, para mim, esse é um pilar que eu não abro mão. Está certíssima, Rô. E o resto, gente, é perseverança, é ter essa ideia de que a assessoria não é um comércio tradicional, o dinheiro não vem rápido, é uma projeção para o futuro, é um trabalho a longo prazo, porém, no meu entendimento, perene. Porque quando você começa a colocar um imóvel, outro imóvel, aí vem o resultado daqui, você reaplica, é perene, né? Até você conseguir
a engrenagem Tá? é, vai demorar um pouquinho. Então, tenha como se ter a sua subsistência até lá. Tem que ter, por exemplo, igual. Meu marido me dá suporte para a entre safra, né? Sim, Entre e entrar precisa uns disso. honorários ou outro. Então, eu acho importante isso. Não, tipo, nossa, agora eu sou assessora de imóveis, vou viver só disso. Tem uma reserva financeira de pelo menos Tem aí que um programar. ano. Eu teria para 2 anos, se eu não tivesse uma retaguarda aqui na empresa, que me autossustenta, eu teria vamos dizer assim, uma reserva ali para uns 2 anos de subsistência, antes de falar assim, nossa, eu posso viver disso. Sim. Pode vir antes? Pode. Igual, eu estou me surpreendendo. Para mim é surpreendente. Esse resultado que eu estou tendo aí com são 4 meses de estudo, mas, Marcela, quando que começou, liberou fazer investimento? Tem 2 meses, né? 2 meses e meio. Então, Tem 70 dias. Em 70 então, dias foram 240 mil reais. então. Então, assim, eu imaginava isso quando eu comecei? Não, eu não Não. imaginava. Mas existe a possibilidade, e quando a gente está pautada nesse caminho ali a percorrer, e eu falo assim, seguindo as instruções que os nossos mentores estão ali com toda a experiência que eles já têm, né? Então eu falo assim, eu não preciso inventar o ovo, eu só preciso seguir o que eles já fizeram e está dando certo. E eu sigo, eles falam, eu sigo, porque vocês têm muito mais experiência e eu não quero ficar reinventando, né? Eu quero só replicar o que vocês estão fazendo. É isso, não precisa inventar a roda, você só consegue replicar o que já está sendo feito e aperfeiçoar, porque é isso que muda o jogo, né? A gente está dentro de um ecossistema que te possibilita isso. Você só utiliza a ferramenta, a máquina que está tudo rodando aqui e vamos aperfeiçoar e vamos melhorar para ter mais resultado. Rô, muito obrigada pela sua generosidade, por participar da live. Estou muito feliz de te receber aqui. Foi muito legal a nossa live. Aposto que todo mundo aprendeu muito, não só com o seu conhecimento, com as suas dicas que você trouxe, com como você se posiciona, como que deve ser o assessor. Acho que você trouxe muitas lições, assim, sabe? Quem teve a oportunidade de estar aqui na live, o papo de assessoria mostrou para vocês o que é o mercado lá fora e o que é o mercado aqui dentro com pessoas como a Rosana, que entregam muito resultado para os investidores e ela também tem esses resultados porque ela é uma pessoa que se posiciona de uma forma com lealdade, com honestidade e preocupada com, de fato, o quê? Profissionalismo e entregar resultado para o cliente. Contra isso, não tem nada que acontece. Rô, muito obrigada, pessoal. Boa noite e Obrigada, até terça-feira gente. que vem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.